E aí, muitas coordenadas na cabeça? Muito tá, X, tá muito perdido, Y. tá encaixado, como é que tá? Não. E é legal porque, assim, na aula, como é muita coisa, a gente acaba se empolgando e tal, e acaba nem colocando alguns detalhes. Por quê? Quando eles começaram a trabalhar essas ideias, isso há muito tempo atrás, era uma organização porque eles já faziam grandes navegações, eles já dominavam essa ciência da astronomia, da astrologia, e tudo isso é trabalhado em cima de localização no espaço. Olha que coisa maravilhosa. Tecnologicamente falando, nós estamos ali avançados agora, mas há 1000, 2000 anos atrás, o homem já tinha um domínio muito grande desse detalhe, né? Astronômico, astrológico, de navegação. Então, imagina só, você sai para navegar, você sem auxílio de GPS, sem auxílio de computador, e você se norteia somente pelas rosas do vento e pelas coordenadas geográficas e matemáticas que você tem. Pois é, Pensa. Né? Tá tudo ligado, né? A matemática está inserida em todo esse processo. Mas vamos rever então o que a gente aprendeu lá na aula para vocês fazerem as atividades de sala? Olha lá então, quando a gente fala de gráfico da função, na sua primeira parte, a gente vai lembrar para vocês o que é o plano cartesiano, né? Bom, o plano cartesiano é um sistema com duas retas perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, onde o eixo da horizontal é chamado de abscissa, o eixo da vertical é chamado de ordenada, e aquele ponto de encontro ali é o que nós chamamos de par ordenado. Muito bem. Sempre lembrando que primeiro é X e segundo é Y. Nunca confunda, porque o ponto 2 e 3 é muito diferente do ponto 3 e 2, tá? É outro lugar, outra localização, tá bom? Ainda falando do plano cartesiano, então, toda vez que a gente tiver o nosso plano, a gente vai dividir ele em 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. No sentido anti-horário, a gente tem o primeiro quadrante, onde é tudo positivo. O segundo quadrante, aí já temos os valores de X negativo, né? E os Y valores positivo. de Y positivo. No terceiro, tá todo mundo negativo, porque é para a esquerda e para baixo. Isso. E no quarto quadrante, os valores de X é positivo, mas em Y, negativo, tá? Então, essa orientação você tem que observar por quê? Porque os valores positivos e negativos do X são dados pela orientação da nossa reta numerada, que nós trabalhamos lá na parte de números reais e também na parte de operações dentro da reta numerada. Beleza? Beleza. Então, e aí vamos de mapa mental? O mapa do aluno. Esse tá top. Top, né? Ele sempre começa aqui legal dizendo que cada ponto no plano está associado a um par ordenado. Ou seja, o plano cartesiano é a junção de 2 pontos, né? Aí ele diz que esse ponto é XY. X é a abscissa e Y é a ordenada. Lembrando que também é um negócio bem legal que dá para colocar aqui para ficar bem bacana. X é o número que entra na máquina de calcular e Y é o número que sai da máquina de calcular. É o resultado. É o resultado. É o f de x. Isso, olha aí. E aqui foi tão interessante que ele ainda avançou aqui dizendo aqui os sinais, ó, do primeiro quadrante, que é todo mundo positivo, no segundo negativo, positivo, terceiro todo mundo negativo e no quarto positivo, negativo. Se um ponto estiver sobre o eixo X, ele terá ordenado igual a 0. Sobre o eixo Y também terá um valor 0, aqui é a abscissa, né? Então podem ter pontos acima dos eixos, entendeu? Em qualquer situação a gente pode ter os pontos acima dos eixos. E o cuidado ali, ó, 1, 2 é diferente de 2, 1. Muito bem, verdade, o cuidado aqui, né? Ó, 1, 2 é diferente de 2, 1. Eu até colocaria de vermelho, né? Porque um cuidado é um alerta. Mas ele colocou vermelhinho e depois ainda sinalizou com um marcador de texto, né? Não, mas eu falei assim, o marcadorzinho aqui eu passaria um vermelhinho para dar um destaque maior. Verdade. E agora é com vocês, hora de vocês localizarem esses pontos no plano e a gente depois volta só conferindo. Até já!
E aí, estamos de volta? Foi fácil. Muito tranquilo, né? Fácil. Porque, na verdade, se eles procurarem recordar na memória, eles veem isso desde a educação infantil. Aí depois vai passando, chega no 6º ano já, né? Começa a localizar também com os naturais. Aí lá no 7º ano, aí o plano cartesiano já tem os positivos e os negativos, né? Isso, já e assim vai, a gente vai trabalhando isso já ao longo do seu ensino fundamental. Beleza, vamos então só dar o tiquezinho. Certo? Esse tiquezinho aqui. Tchau. Vamos lá, hora de conferência, então. Na atividade de sala, tirando as dúvidas, a questão de número 1. Observe em que ponto se encontra cada letra e complete a tabela. Então a gente tem que completar de acordo com o que está aqui, né? Por exemplo, o ponto A. O ponto A está ali no 3º quadrante. Olha aqui, só que é -1 aqui e menos 2 aqui, né? Isso. Tá sem os números, mas a gente pode colocar, né? Então, -1 e -2. O ponto B? O ponto B, cadê? Tá ali em cima do eixo X. E quanto para lá ele anda no X? 2. 2. Então, ele anda 2 no X e 0 no Y. Não andou nada no Y. O ponto C? O ponto C, cadê? Tá no 1º quadrante. Andou 3 no X. 3, 1, 2. 3 e 2? Isso. 3 e 2. E o ponto D? Tá no 3º quadrante. Andou -1, -2 e -3 em X. E andou -1 em Y. Isso. O ponto E? O ponto E tá lá no 4º quadrante, lá embaixo. Lá andou 1 unidade no X, positivo. E andou 3 negativo no Y. 1 positivo e 3 negativo? Isso. E o ponto F? Ponto F, cadê o F? Tá ali, ó. Cadê? Ele andou 2 unidades negativas no X e 2 positivas no Y, -2 e 2. Muito bem. E o ponto G? Ponto G, cadê o ponto G? Tá. Andou 2 para o X e -1 em Y, né? 2 em X, -1 no Y. E o J, vamos ver. O J está em cima do eixo X, ó, lá no negativo. Lá, ó. -1 para X e não andou nada em Y, né? Zerou. E para finalizar, o ponto O. O O, ali de origem, né? 0, 0. 0, 0. Pronto. Uma vez que a gente visualizou tudo isso, consegue localizar os pontos, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Passou disso, a gente vai conseguir fazer qualquer gráfico em qualquer situação. Beleza. Vamos lá na questão 2 da OBMAP, só que adaptada. Gabriel testou sua pontaria lançando 6 flechas que atingiram o alvo nos pontos A, B, C, D, E e F. Lembram desse joguinho que tem lá um dardozinho, né? Bonitinho aí, com os pontos. Olha que coisa, né? Mais bonitinha aí, ó. Com os pontos. E ele então jogou 6 dardos. As coordenadas desses pontos são: ponto A, -2 e 1. Ponto B, 3 e 5. Ponto C, 1 e -4. D, -3, -3. Ponto E, 5, 6 e ponto F, 4, -4. A tabela mostra quantos pontos são obtidos quando a flecha acerta um ponto dentro de cada uma das 3 regiões, conforme mostra a figura. Então temos a figura do dardo aí, né? E cada região de uma cor representa uma determinada pontuação. Então o amarelo vale 50 pontos? O azul vale 100, o 300 e o 300 vale verde. Sabendo que se ficar, né, se a flechinha for fora desses círculos coloridos, não ganha ponto, não marca, né? Então vamos lá, primeiro vamos marcar os pontos, depois a gente vai somar quantos pontos o Gabriel fez. Na verdade a gente já pode ir marcando e somando, né? Vamos lá, o ponto A, por exemplo, -2 e 1. Tá sem os valores, mas automaticamente a gente já sabe que aqui é -1, aqui é -2 e aqui é o 1. Ó. Então o ponto A ficou dentro do azul. Então a gente já sabe que foi feito 100 pontos com o ponto A. Isso. Certo? O ponto B, 3 e 5. Vamos lá, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente em cima. Bem quase que então conta, né? Conta. Então o ponto B fez 50 pontos. Quase que ele erra. Quase que erra. 1 e -4. 1 e -4. Vamos lá. 1 para X
E menos 4. 1, 2, 3, 4. Aqui no amarelo já, né? No amarelo. No amarelo. Tá então, o ponto C fez 50 pontos. Aí o menino quer... Não, olhe lá direitinho. Olha direitinho. Lá. O ponto D, menos 3 e menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o ponto D. Amarelo também. Mais 50 pontos. Beleza. Certo? E o ponto E, 5 e 6. Tá me dando a impressão que saiu fora, hein? 6. 1, 2, 3, 4, 5 para X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, errou. Errou, saiu fora, não marcou, pontos. Né? Então, ponto E, 0 pontos. Não fez nenhuma pontuação. E o ponto F, 4 e menos 4. 4 e menos 4. Sei não, hein? 4. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Nossa, olha, de pulga. Pelas barbas do profeta, mas ficou no amarelo e fez também 50 pontos. Letra A fizemos, que é marcar os pontos no nosso dardo, e a letra B é a soma dos pontos, né? Então, bom, tem 4 vezes 50, 200, né? E 100. 300 pontos. Isso. Muito bem. Olha que coisa legal. Uma brincadeira que nós fazemos pode ser trabalhada de maneira bem prática no plano cartesiano. Isso mesmo. Fechou. Legal, beleza. Né? Vamos de questão número 3, vamos lá? Dado a figura geométrica abaixo e os pontos A, B, C, D, E e F, diga qual quadrante ou eixo se encontra cada um desses pontos. Olha só, ele não quer que nós façamos nada com ponto, só dizer em que quadrante está. Então, podemos localizar da seguinte maneira, né? Já verificamos que o ponto A está em um quadrante. Aí a gente vai relembrar aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? E aí, o ponto A a gente já sabe que está no primeiro quadrante. O ponto B está no eixo X. Está no eixo, né? Está no eixo X. Assim como o ponto E, né? Também, olha aqui. Olha lá, eixo. O E e o B estão no eixo X. O ponto F está no segundo quadrante, né? O ponto F está no segundo. No segundo quadrante. O ponto D? D está no terceiro. E o ponto C? Está no quarto Quadrante. Era só isso, né? Que ele queria dizer em qual quadrante ou eixo se encontrava cada ponto. Bem simples, bem fácil, mas parece que não, mas faz muita diferença, tá? A gente precisa saber essas... Tanto esse quanto esse são exercícios bem interessantes, porque fazem a gente entender melhor a situação, né? Beleza. Vamos lá? Se liga no Enem? Analise a imagem abaixo e escolha a alternativa falsa. Então, na imagem abaixo, nós temos um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano. Neste plano cartesiano, nós temos somente a representação do primeiro quadrante. É importante que vocês consigam perceber isso, pelo menos isso. Esse plano cartesiano aqui só tem a representação do primeiro quadrante. Mas, professor, como é que o senhor sabe que é o primeiro quadrante? Porque no primeiro quadrante os pontos são positivos para X, vai de 0 a 5, e também positivos para Y. Então vamos analisar, né, a figura ao mesmo tempo as alternativas, né? O ponto A, ele tem deslocamento no eixo Y? Cadê? Tá no... Tem. Ele subiu aqui no Y, né? Vou pegar o vermelho. No X ele não tem, mas no Y ele tem. Então, procede, né? Os pontos estão todos no primeiro quadrante? O professor Maurício acabou de explicar. Todos estão? Não, porque o ponto A não está no quadrante, né? Ele está no eixo. O ponto A não está no quadrante, está no eixo. Então a gente já achou a falsa, é a B? Vamos analisar as outras? Vamos. Beleza. O ponto D tem coordenadas 2 e 1? Tem. 2 para X, 1 para Y? Tem. Isso, tem. Beleza. Letra D. O ponto B tem coordenadas 1 e 3? 1 para X, 3 para Y? Tem também, ó, perfeito. E letra E, o ponto F tem abscissa 4, ou seja, ele tem X igual a 4? O ponto F não. Não, né? Não. O ponto F tem X igual a
3. A ordenada dele... falsa também, então, né? provavelmente aqui, não é, o autor do exercício lá deve ter considerado ali a questão dos pontos estarem todos no primeiro quadrante. Até porque foi uma das nossas falas primeiras, não foi essa? Os pontos estão todos no primeiro quadrante. Então, vamos só conversar aqui rapidinho. Nós vamos considerar as duas alternativas falsas, porque ele falou assim, analise as alternativas. Isso. Né? Volta rapidinho na parte da pergunta. Analise a imagem abaixo e escolha a alternativa então fácil. só tem uma. Mas a gente... Porque assim, nós aqui, cada livro, às vezes, cada autor tem uma maneira de considerar, né? Nós consideramos que se o ponto está no eixo, ele não pertence a quadrante nenhum. Até porque ele pertence ao eixo. Ele está na margem da divisão aqui entre um e outro. Não está nos quadrantes. E nesse caso aqui, o ponto A está no eixo Y. Ele não faz parte do quadrante. Isso. Com base nisso, a letra B também é falsa. Também está incorreta. Tá? Mas claro que a letra E, né, não procede mesmo, porque o ponto F ele tem o valor de X dele é 3 e não 4. Isso. Né? Pode ser também que na hora de adaptar, né, que nós fizemos a adaptação, ela está lá adaptada, nós tenhamos também cometido algum detalhezinho e deslizado aí nesse ponto, né? Pode ser também. Mas analisando aqui, eu até comentei, presta atenção, está tudo no primeiro quadrante, mas não está no primeiro quadrante, porque tem alguns pontos, tem um que está no eixo, está na divisão. Se ele está na divisão, ele não é de quadrante, ele é do eixo. Então, só esse detalhe importante, e é interessante que vocês discutam sobre isso. Provavelmente a maioria marcou a letra E, né? Isso, e assim, beleza, que tá? É o que está mais errado. É o que está mais errado. É essa daí. Mas a letra B também, porque nós, quando ensinamos a vocês, partimos do princípio que ou o ponto está nos quadrantes, ou ele está nos eixos. Faz parte dos eixos. Beleza. Eixo é eixo, quadrante é quadrante. Quadrante é o espaço formado entre os eixos, né? Mas eixo é eixo, tá? Vamos lá? Brincando com os números que 70% erram. Vamos ver. Essa daqui não falou a porcentagem. Essa falou que a maioria vai errar, né? Essa daqui é a letra A. Óbvio que é a letra A. Divida 30 por meio e some 10. 30 dividido por meio. 15? Não, mas não é dividido por 2. Não? Mas calma, não é no meio? Não é no meio, é dividir por meio. Ficou boa. E soma 10, então não é 25. Vamos à resposta? Vamos lá? 30 dividido por meio. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Mas por quê? Divisão de um número por uma fração. Repete o número e inverte a fração. Muda de posição os números da fração. Então 30 dividido por meio é fazer 30 vezes o inverso do que está aqui? Isso. Que é 2 sobre 1. Então 30 dividido por meio é a mesma coisa que 2 vezes 30, que é? 60. Soma 10. 70. Resultado 70. Olha aí. Então, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. E é importante isso aí porque eu fiz de propósito a tendência natural que nós fazemos, né? Óbvio que é lógico que é a 25. Será que é lógico mesmo que é 25? Até porque a matemática a gente ensina, né? Não é óbvia e é lógica, né? Então cuidado mesmo, porque dividir por meio não está dizendo que está dividindo ao meio. Olha aí a língua portuguesa, né? Tem um menino ali que ainda está duvidando. Tu quer ter certeza? Faz assim, Pega 30 reais de moedas de R$1, 30 moedas de R$1. Vai lá e troca essas moedas por 2 de 50 centavos, todas. Você vai ter quantas moedas agora? 60. Eu dividi por meio. Cada real eu dividi em 2 partes, 50 centavos. Verdade. Olha que exemplo bom esse, né? Agora ficou bom, né? Exemplo prático esse. Dividiu por meio e deu o dobro, né? Não dividiu ao meio, não dividiu por 2, né? Então, cuidado aí com a linguagem, né? Na parte da matemática, então porque interpretação é tudo, né? Faz muita diferença. Eita. Beleza? Ficamos por aqui, então, mais uma aula de primeira, top, nem diz a galera da língua portuguesa, as meninas. Top das galáxias. Da NASA. Da NASA, mais uma aula muito bombástica. E a gente fica por aqui. Na próxima, a gente vai trabalhar um pouco mais a parte gráfica com vocês, tá? Então, mas eu acho que a gente praticou bastante essa questão dos pontos no plano. Eu acho que no dúvida não ficou, né? Se ficou,
Você vai chegar em casa, vai tomar aquele banho, vai dar aquela relaxada e vai estudar. Café é bom. Café é bom. E dá vai aquela estudar mais renovada e vai de novo, né? Dá uma olhadinha de novo na aula, refaça alguns exercícios, isso só vai te fortalecer, tá bom? Ficamos por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!